Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 12 de abril de 2015. No programa de hoje você vai conferir tudo sobre o Campeonato Piauiense. Hoje tem a quinta e última rodada do Piauiense Clássicos e, claro, alguns clubes irão passar para a próxima fase, as semifinais do Piauiense 2015. Um bate-papo com o secretário da CEMEL, Galba Coelho. Ele fala do Lidolfo Monteiro e dos projetos para o esporte amador. Vamos falar também dos jogadores que estão arrebentando pelo Brasil afora. E aqui em nossos estúdios, a presença do empresário Berlone Diniz, de Jânio Rezende, Gilmar Silva e J. Araújo. Então fique ligado, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, bom dia, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando de dois grandes jogadores. Jonas hoje joga no Clube de Regatas Flamengo. Está arrebentando, virou mídia nacional durante a semana do Clássico Fla-Flu. E o outro jogador é Crislan, um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Vamos conferir a matéria e depois debater o assunto. Jogadores, revelações. O futebol do Piauí continua revelando talentos para o futebol brasileiro. Depois de Leonardo, Batistinha e Eduardo, que brilhou na Europa e hoje atua pelo River, agora dois jogadores começam a escrever seus nomes na história do futebol. Crislan, atacante, jogou no River, Comercial e no Piauí Esporte Clube, entre outras equipes do futebol brasileiro. Os seus primeiros passes como jogador foi orientado por José Ronaib, um dos principais treinadores de base do futebol piauiense. O Crislan veio para nós do Caiçara, né? No campeonato sub-19 de 2010, ele foi vice-campeão e o Fluminense foi campeão na época, né? Para representar na Copa São Paulo. E o Berlone sim trouxe o Crislan para cá por empréstimo, né? Para disputar a Copa São Paulo. E nós tivemos uma confiança nele, entendeu? Dizendo que ele tinha um potencial muito grande, é total que ele foi artilheiro da nossa equipe lá na Copa São Paulo, né? Com 9 gols e artilheiro do Campeonato Paulista, Crislan começa a ser cobiçado por grandes equipes, entre elas o Santos. Mas essa artilharia não surpreende José Ronaib. Participou por vários clubes profissionais aqui, depois saiu, né? Teve no Atlético Paranaense, foi pro Boa Esporte, depois ele teve no Náutico, aí foi agora para São Paulo e foi para uma equipe considerada pequena, que é a Penapolense. Ele lutou muito para isso, né? Se dedicou bastante, né? E hoje um piauiense artilheiro do Campeonato Paulista não tem nada melhor do que uma luva que caiu, né? Foi da escolinha do Fluminense que o jogador Jonas apareceu para o cenário nacional. Ele veio a pedido do técnico Zé Nunes, que na época era técnico do São Joaquim, um time do bairro aqui da Zona Norte de Teresina. E no Fluminense deu os primeiros passos até chegar à equipe profissional. Aqui ele foi campeão pela Copa JVC, foi campeão sub-15, entendeu? Ele jogou também futsal também. Ele, né, então se destacou e sofreu bastante, é de uma família humilde. A gente sempre torcendo por ele, né, porque ele passou muito, ele sofreu muito quando saiu daqui de Teresina, ele sofreu bastante. E isso é uma recompensa, porque ele é uma pessoa que tem muita fé em Deus, ele acredita muito nos seus ideais. Com um golaço no Clássico Fla-Flu, o volante Jonas realiza um sonho. Já o treinador fala com orgulho do início da carreira em sua escolinha. Não tem premiação melhor, entendeu? Tem premiação melhor do que você ver isso aí. Né? Você vê dois atletas que passaram, que trabalharam com a gente aqui e hoje no cenário. E o que mais me orgulha mais ainda é porque eles não escondem isso, né? Eles não escondem disso aí, o Crislan, né? O próprio Jonas, entendeu? Sempre tão humildes, que eu tenho a dizer só que eu estou satisfeito pelo que vi e vou ficar mais satisfeito ainda que eles têm muito ainda a crescer e muito ainda a dar para o futebol brasileiro. O certo é que entre gol e golaços, o futebol do Piauí vai muito bem, obrigado. Tá aí a matéria com os nossos jogadores, um dos jogadores, né? Porque são tantos, não é isso, Berlone? Bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10. Você que trabalha no Racing, revela talentos para o futebol brasileiro. Além de Jonas, Crislan, nós temos outros jogadores que podem arrebentar e aparecer no cenário nacional? Bom dia, Cine. É um prazer novamente estar aqui. A gente fica satisfeito de ver essa matéria, né? E enche os olhos da gente, porque são garotos que passaram nas nossas mãos, né? Estiveram muito bem, de família humilde, mas sempre com muita vontade de crescer, vontade de vencer na vida, né? E vão servir de exemplo para os outros que estão treinando. Nós temos muito potencial, muitos atletas de ponta, mas infelizmente o trabalho não é aquele que é para ser feito, né? Então, assim, demora um pouco mais a amadurecer. Mas a gente espera que através deles, né, muitos outros atletas apareçam. Tá certo. Jânio, você teve a oportunidade de trabalhar com os dois atletas.
Na matéria, o próprio Ronaibe, ele chegou a se emocionar, mas causou surpresa para você também? Ou você também já esperava que os jogadores pudessem aparecer um dia no cenário nacional? E de uma vez só, né? Os dois apareceram. Bom dia, Sidney. Bom dia ao Berlone, ao Gilmar, ao Jotinha. Olha, na verdade, eu posso até falar muito pouco do Jonas, né? Uhum. Foi uma rápida passagem que tive lá na época que eu era supervisor do Piauí, que ele disputou o campeonato quando o Dar Neves era o presidente. Mas o Crislan não, o Crislan foi mais intenso, né? O Crislan, ele começou ainda muito garotinho. Quando ele chegou lá no Piauí com a gente, já tinha passado, se não me engano, pela ABB, pelo próprio Bruxinha, eu soube que bem que ele tinha lá. Inclusive o pai dele trabalhava para o Bruxinha, ou ainda trabalha, não sei. Mas ele foi ali no Piauí, foi ali onde nós começamos, né? Aquele trabalho, aquele menino raquite, né? Aquela coisa toda. Nós tínhamos psicólogos que trabalhavam, o Dar Neves houve um investimento. O Crislan ainda naquela fase de amadurecimento, que era muito complicado, o garoto, principalmente jogador de futebol, porque ele já vislumbra logo muitas coisas antes mesmo de entrar em campo. Mas, assim, eu sempre acreditei, principalmente no Crislan, por quê? Porque eu era muito próximo ao Crislan, né? Uhum. Em alguns momentos, até que eu era a caixa de ressonância ali, que ajudava, que lá, naqueles momentos, né, muito empolgantes dele, às vezes tinha que dar um puxão de orelha nele. Aquela fase do Piauí, quando ele estava para não ir à Copa São Paulo, que eu tive uma briga até com o treinador Cleiton Jones, do Piauí, que não o queria levar para São Paulo. O cearense Cleiton Jones. O cearense Cleiton Jones, se lembra? O Augusto foi um dos primeiros treinadores. Tivemos muito trabalho também ali, aquela fase do Augusto, do Piauí, logo que fomos campeões em cima do River. Aquela fase, né, de muito meximento ali das coisas. Mas foi uma briga sadia, quando eu falo isso com relação ao Cleiton Jones. Que teve até um jogo que era de preparação, que o Cleiton não ia relacionar o Crislan. E eu fui no treinador e disse, olha, você tem que botar o garoto, porque agora tem muito potencial. Ele entrou no jogo, fez 3, 4 gols no amistoso, ainda lá no campo do River, da Areia Leão, e foi. Depois, ele foi para o Caiçara, né, ainda com o professor Das Neves, fez aquela campanha belíssima, fez 4 gols, né, pelo Fluminense, e daí eu acho que começou a deslanchar realmente a vida profissional do Crislan. A gente só tem que torcer, eu sou um cara que torço muito pelos nossos jogadores, o que o Jonas está fazendo aí é um merecimento muito grande para a família dele também, para o Crislan, para toda essa galera. E eu tenho certeza, Ciro, de que nós temos muita coisa ainda para apresentar para o futebol nacional. Pena que a gente, até o Berlone dizendo aqui dos problemas burocráticos que tem para ser um clube formador de atletas hoje, mas eu espero que os nossos dirigentes vençam essa fase negra da burocracia. Tem que ser profissional. Eu acho que falta o profissionalismo. Ô Gilmar Silva, nós temos aí o Crislan, Jonas, o Ernesto Júnior, que fez uma brilhante aí Copa Verde, está arrebentando também na Estrela do Norte, claro, foi desclassificado agora para o... Mas, enfim, são jogadores que começam a aparecer para o cenário nacional. Você teve a oportunidade de trabalhar com os 3 atletas. Tu ficou orgulhoso quando viu os 2 jogadores arrebentando no mesmo domingo em competições diferentes, mas em grandes competições, que é o Carioca e o Paulista? Verdade, bom dia a você, bom dia ao Berlone, ao Jânio, ao nosso J. Araújo. Quando eu vi o Crislan, no próprio comercial eu falava, né? Na época eu trabalhava na difusora, eu dizia, vai sair muito rápido pelo potencial que tem. É goleador, o Crislan é uma realidade do futebol hoje, ele não é mais uma aposta, a mesma coisa do Jonas também, né? Que fez gol na Copa do Brasil jogando ainda pelo time do Comercial. Além dele tem Renê, tem Alberto, que jogou no River, que está no Remo. E eu acho que foi depois que começaram os trabalhos, apesar da pouca estrutura, mas depois que as escolinhas começaram a surgir aqui no futebol do Piauí, não dos clubes profissionais, e sim até de bairros, que os jogadores começaram a aparecer. E eles 2 estão aparecendo, ou 3 com o René e outros mais, mas para o Piauí, a tendência era que há 3, 4 anos surgir jogadores com talento do mesmo nível deles. Porque há um trabalho, apesar da pouca estrutura, mas é um trabalho sério que faz as escolinhas hoje aqui em Teresina. J. Araújo, bom dia. Mais uma vez é um prazer, já é nosso sócio aqui dentro do Esporte 10. Crislan é o cara do momento, até fora, antes de começar o programa, a gente conversando aqui. Hoje ele vai ter que escolher qual clube ele quer jogar. Quem vai dar a melhor proposta para o Crislan, e o Jonas não se fala. O Jonas já se fala até em seleção brasileira, né? Os grandes jogadores, no caso o Juninho pernambucano, o próprio Arthur Antunes de Coibruzico, já rasga elogios para o jogador Jonas. Como é que você está vendo esse momento do futebol piauiense, a melhor dizendo, dos jogadores piauienses no cenário nacional? Um momento mágico, bom dia Sidney, bom dia a todos que nos acompanham, o pessoal da bancada. É um momento mágico do nosso futebol no que se refere à valorização de talentos.
além dos nossos, indo para outros mercados, outras praças. E que sirva de lição também os clubes profissionais. Pelo seguinte fato, o jogador sai, como já aconteceu aqui inúmeras vezes, um caso, vou citar o caso do Rômulo, sai, ninguém dá valor por ele, foi para o Porto de Caruaru, o Vasco aproveitou, levou, depois foi para o Spartak de Moscou. Que isso sirva de lição para os nossos empresários, os nossos dirigentes, que abram os olhos para essa categoria de base. Porque é daí o sustentáculo necessário para que nós não possamos, em anos futuros, acontecer o êxodo de pegar 15, 20 jogadores do elenco de outros estados. Isso é. Porque para ter a conscientização necessária, eu dou um exemplo disso, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo começou a temporada com 13 jogadores à base no profissional. Já aos poucos esse número vai sendo diminuindo, vão sendo trazidos jogadores de outros estados, mas que sirva de lição. O sinal amarelo funciona agora, fique ligado para os clubes, para que na base possa ser mais investido com mais carinho. Diga, Edmar. O problema também dos clubes, até não investir tanto na base, não é só uma questão do Piauí, sim, no Brasil, foi a Lei Pelé, que praticamente acabou com a base aqui no Brasil. Porque o jogador ele não tem mais vínculo praticamente com o clube, né? Então essa Lei Pelé ela veio realmente atrapalhar. Mas aí eu faço a pergunta para todos aqui. Essa norma da FIFA, que vai acabar, entre as empresário FIFA, volta a ajudar? Porque agora o jogador negocia de clube para clube. O que aconteceu, sim, é que com essa mudança da Lei Pelé, né, abriu as portas para as empresas, para os investidores, para os empresários. Então, muitos clubes ficaram reféns disso, entendeu? E com essa mudança da FIFA, eles querem justamente fazer ao contrário, com que os clubes valorizem mais e valorizem seus atletas, tenham uma receita maior, entendeu? Por isso que a FIFA está acabando com essa questão de empresário e investidor no futebol, né? A gente sabe que não vai acabar, isso, né? Mas a tendência é que melhore. É porque o que você falou que não vai acabar e já chama atenção, Jane, porque os grandes empresários, os grandes agentes FIFA, eles já estão colocando, eu vou usar até esse termo, laranjas, para comprar os clubes pequenos. Né, entendeu? O Oeste Paulista, já sabemos que é do pai do Neymar. O pai do Neymar comprou o Oeste Paulista. O próprio Neymar já está tomando de conta do motoclube através do Kleber Pereira. Que então o Red Bull Brasil também, que é de empresário. Entendeu? Então, pô, é um negócio tem o Uber que de Uberlândia também. É verdade, fica se perguntar. Nós temos aqui, vamos usar o nosso futebol, River, Flamengo, Piauí, Caiçara, 4 de Julho e Parnaíba. As 6 equipes que estão disputando o Campeonato Piauiense. Muitas não estão porque não há condições ou porque dependem de prefeituras. Pode acontecer isso? De um grande empresário chegar, eu vou assumir o Coriçaba, eu vou assumir o Luiz Correia e vou botar na competição. E aí, meu amigo, virou realmente uma empresa e os tradicionais que continuam lá na mesmice não vão ser para lugar nenhum? Corre esse risco, será? Corre esse risco, sim, corre. À medida que vai acontecendo o desmanche, né, dessa sociedade entre clubes e empresários, a tendência é que os empresários procurem alugar os clubes ou então mesmo comprar clubes menores, que saem a custo mais barato, e fazer um investimento na cidade. Sim, o que a gente sempre tem que chamar a atenção é o seguinte, por que dá certo nos outros clubes? Porque há um trabalho de ano, 12 meses seguidos. O nosso futebol aqui, enquanto que os clubes, e aqui o Berlone que faz esse trabalho também na categoria de base, tem que ter uma coisa permanente, mas tem que ter também uma coisa segura. O Berlone mesmo estava conversando com a gente em off aqui sobre a questão de um garoto que hoje está no Flamengo do Rio, com apenas 11 anos de idade. Nós não vamos produzir atletas, infelizmente, por causa de nossos clubes só trabalham 3 meses, 4 meses. Só por temporada. E não é profissional, a categoria de base, isso não acontece. Então, teria que haver um trabalho sequencial de continuidade para que fosse feito. Por exemplo, eu sempre também bato aqui na tecla do seguinte. Você vê o René aí, do Esporte Clube do Recife. Já foi até pré-convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, alguma coisa aí. Foi o atleta que mais jogou durante o Campeonato Brasileiro. Todos os jogos. O René esteve com a gente aqui no Piauí durante 30 dias. Passou aqui treinando, eu trouxe de Pix para cá. René é um ídolo hoje do esporte. E hoje a ABB tem um jogador também no esporte. Salvo engano, o Matheus. Então, por que ele voltou? Aqui. Porque não houve também um trabalho sequenciado. Então, o que ele disse? Eu lembro que na época ele disse, professor Jânio, eu vou embora. Vi até o garoto Buiú também com ele. Teve que voltar. Pouco tempo depois já soube que ele estava no Porto de Caruaru, que faz esse trabalho que nós não fazemos aqui. Os clubes profissionais. Agora, eu tenho aqui uma pergunta para o Berlone, ele que é empresário, tem um clube de futebol que é o Racing e que revela talentos para o futebol brasileiro. Certificado Clube Formador. Aonde que eu quero chegar? Nós temos aqui, me perdoem se eu esqueci algumas escolinhas. A escolinha do professor Bebeto, a escolinha do Nonatinho, tá certo? Lá no Matadouro. Nós temos também
A do rapaz lá do Promorá, do Lelê, não? do Lelê, Raimundo. o craque, né? O craque. Temos as franquias do Flamengo, do Grêmio, enfim. Essas escolinhas, tem como ganhar? Ou vão apenas revelar, Berlão? Não, ela não tem como ganhar. Para ser um conformador, a CBF ela exige que tenha várias documentações. Primeiro, estudo. Parceria com faculdades ou universidades que possam dar consistência ao trabalho, tanto na área de saúde como educacional. E outras coisas mais. Então, é uma série de exigências. Você tem que ser vinculado à federação local e à CBF, com título Se profissional. você tiver só aquela escolinha porque você gosta, só é para... Não funciona. Ali só vai ser para você A passar não o ser que tempo amanhã o e jogador tenha uma início. consideração, Exatamente. Aí vai do reconhecimento porque do nós jogador. temos muitos abnegados, né? Exatamente. Inclusive, Sidney, a gente tem um atleta no Bahia agora. Porque a gente tenta dar Só uma coisa- pergunta, hoje a tua escolinha, não, o escolinha não é mais escolinha, o Racing, Racing, é um clube, o teu time de futebol hoje tem quantos jogadores espalhados pelo Brasil afora? Temos 7. 7 jogadores, 7. não é isso? Um no 7. Bahia, tem 4 no Sabiá, que o Sabiá tem uma estrutura fantástica. Do lado, Isso, é. eu falo tanto que aqui do lado... É, do Sabiá, Caxias. né? É. Tem uma estrutura fantástica. Nós temos no Flamengo do Rio, Vasco, entendeu? E tem alguns outros espalhados. Beleza, então. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto continua sendo o futebol. Lindolfo Monteiro pode ser liberado ainda essa semana. Não sai daí, eu volto já já.